de volta. E antes que você se pergunte, não, esse vídeo não está ao vivo. A gente estava numa live e aí o que foi que aconteceu? Devido às chuvas na região aonde a gente está, a energia caiu. E aí não teve como voltar a tempo. A energia só voltou por volta de 2 horas da manhã. Então estamos aqui para a gente pelo menos completar aí o que vai acontecer a partir de agora. A todo mundo que estava na live eu peço desculpas pelo que aconteceu, mas o show continua. Vamos lá falar de como é que vai ser essa dinâmica do BBB no final de semana. Hoje a gente já teve a prova do líder. E o Buda teve direito a um veto porque a Giovana do Pezinho podia jogar. O novo líder, a Raquel, vai ter direito a vetar 2 pessoas na próxima semana, exceto se a Giovana do Pezinho ainda não puder jogar uma prova que exija algum esforço físico. Na sexta-feira já estreia o Perde e Ganha e o Poder Coringa. Dessa vez, o Poder Coringa é uma imunidade, ou seja, a pessoa que comprar estará livre do paredão. A mira do líder serão apenas 3 pessoas que estarão lá. No sábado, a prova do anjo. Só que dessa vez, o anjo é autoimune, mas não imunizará alguém. Ele apenas vai emparedar alguém no domingo. Na formação do paredão triplo, as coisas vão acontecer assim. O imune pelo Poder Coringa estará fora do paredão. O anjo também estará fora do paredão. O líder vai emparedar um, o anjo vai emparedar o outro e a casa vai votar. Os 2 mais votados estarão direto no paredão. A bate e volta, uma pessoa se salva lá e na terça-feira, dia 20 de fevereiro, mais um será eliminado. Simples assim, uma dinâmica absolutamente simples, dentro daquilo que a gente já conhece do BBB. E aí, a Raquel venceu a prova do líder. Eu achava que a prova do líder poderia ser vencida ali por uma Denisiane, eu achava que poderia ser vencida por um Matheus, mas a bem da verdade é que eles foram bem ruins na prova. Eu acho que foi porque o Matheus e a Denisiane terminaram o romance deles horas antes da prova começar. E aí eles realmente não estavam com a cabeça para fazer uma prova, né? Tanto que eles tiveram a pior estratégia possível. E aí, quando o Tadeu entrou na casa, ele já entrou lá avisando lá que parabenizou, aliás, o Davi, porque ele escapou do paredão, parabenizou a Isabelle, parabenizou o Buda pela festa dele e tal, que tava tudo legal. E aí ele já decretou que o Buda tinha direito a um veto. E aí o Buda, obviamente, já foi direto no Davi. E aí ele também informou que a Giovana do Pezinho, dessa vez, poderia participar da prova do líder sim. Aí ela disse que ela já não aguentava mais não poder participar, mas agora ela pôde participar. E o Davi, vetado, apenas tinha que aguardar aí. E aí a prova era bem simples. Eles tinham basicamente um circuito para cumprir. Primeiro, a pessoa ia encher os copos e a bandeja com a cerveja e depois a pessoa ia subir essa escada e ia entregar para a pessoa que ia ficar lá no carrinho. A seguir, era liberado aí para eles o botão para eles acionarem o carrinho. A pessoa que descesse do carrinho pegava lá e jogava no cilindro de água, e quem fizesse isso no menor tempo, que seria o fator para desempatar, venceria a prova, desculpa. E aí, o principal, o Tadeu falou, eram os estalectros, que era a medida que ele dizia aí nesse cilindro. Quem atingisse a maior medida estaria automaticamente na frente, independente do tempo. Foi só isso a prova do líder. Era bem simples. E aí ele também deixou claro, se, por exemplo, a marca ficasse entre os 2.100, entre 1.900 e 2.000, valeria o menor valor. Então, se ficou entre 1.900 e 2.000,
valeria 1.900. Se ficou entre 2.000 e 2.100, valeria 2.000. Só para esclarecer tudo isso. E aí a prova começou com o Rodriguinho e a Fernanda. A prova deles poderia ter sido melhor executada se a Fernanda tivesse uma estratégia melhor, né? O coisa que a Fernanda não teve. A estratégia da Fernanda foi ser rápida demais na hora de pegar o líquido. Ela precisava pegar o líquido o máximo possível dele, mas ela deixou cair muita coisa no momento que ela tirava esse líquido e no momento que ela entregou isso para o Rodriguinho. E na hora que ele desceu ali, ele derrubou também muito líquido. E aí a Fernanda levou isso lá no cilindro e ela obteve 1.900 estalectlitros. Então ela já estava ali setando o tempo e a pontuação a ser batida. 1.900, porque ficou entre 1.900 e 2.000. E aí quando eles mostraram o replay da prova, vocês percebem aí que o Rodriguinho basicamente deixou cair muito líquido na hora que ele passou pela primeira lombada ali, ó. Percebam que ele deixou muito líquido cair. E aí a seguir veio a Isabelle e a Giovana. A Giovana do pezinho ficou no carro e a Isabelle foi encher. A Isabelle não teve uma boa estratégia na hora de encher isso. Ela encheu os copos, mas vocês percebem que ela não encheu todos os copos. Na imagem cheia, vocês percebem que tem copos ali que ainda caberiam líquido e ela simplesmente deixou vazio aquilo ali. Podia encher também a bandeja, não tinha problema nenhum. Ela teve até um cuidado em levar a bandeja para o carrinho. E só que ela também não usou o tempo necessário, ela tirou em menos tempo do que isso. O tempo que eles usavam para pegar isso aí era de mais ou menos 30, 35 segundos. Ela ainda podia pegar muito mais líquido se ela quisesse. E aí a Giovana do pezinho teve uma estratégia pior ainda do que a Isabelle, porque ela colocou, como vocês estão vendo na imagem, a mão para cima com a bandeja, a pior estratégia possível. E aí quando ela caiu na primeira lombada, grande parte do líquido foi perdido ali dentro nesse momento. E aí elas só conseguiram nessa prova 1.400 estalectlitros, praticamente muito fraco. A prova delas não foi boa. Já o Michel, esse foi muito esperto. Michel foi muito devagar, muito paciente e ele usou uma estratégia que se usa para pegar o chopp no bar. Quem bebe chopp sabe muito bem como isso funciona. Ele foi lá, colocou o copo dentro do bico e foi tirando devagar para não deixar escorrer no chão. Percebam que ele vai com toda a calma, ele enche todos os copos até a boca, enche a bandeja até a boca e calmamente ele pega essa bandeja e entrega para a Raquel. A Raquel também pega com todo cuidado essa bandeja. E aí, quando ele vê que ela já está mais segura com a bandeja, ele solta o carrinho. E aí vocês percebem que ela praticamente não derrama tanto líquido assim. Ela consegue segurar muito bem o líquido, tanto é que eles conseguiram fazer 2.000 estalectlitros. Eles quase chegaram em 2.100. Vocês percebem aí na marquinha que foi muito pouco o que faltou para eles atingirem os 2.100. E aí quando eles reprisam de outro ângulo, você percebe que quase nada de líquido realmente cai em cima dela. Ela vai lá com muito cuidado. Essa prova foi basicamente para Raquel. A seguir veio a Alane e a Beatriz. A Alane também não teve uma boa estratégia. Vocês percebem que ela praticamente não encheu os copos. Ela deixou vários copos ali, na imagem cheia, basicamente vazios. Ela podia ter enchido até a borda. Ela não encheu. Vejam aí que os copos estão muito vazios. E aí a Beatriz teve uma estratégia pior ainda no momento que ela segurou. Ela colocou perto do corpo dela, quando ela tinha que colocar um pouquinho longe, mas ao mesmo tempo não tão longe a ponto dela perder o equilíbrio. Então elas também tiveram uma péssima estratégia nesse momento. A estratégia delas não deu lá muito certo.
e elas conseguiram isso basicamente 1.600 estalectolitros, muito baixo. Já estavam praticamente eliminadas da prova. E aí quando vocês percebem a Beatriz, vocês percebem que ela não consegue segurar direito a bandeja. Ela deixa cair muito líquido em cima dela. Muito mesmo, não é pouca coisa, é muito líquido. E aí quando a prova foi cortada, porque o Tadeu falou que a prova ia ser feita ao longo de toda a edição do programa, teve um VT em que a Giovana falava pro Michel sobre a história do Bila, a história lá que a casa descobriu que o Buda ia indicar o Davi. E aí ela falou pro Michel que o Bila tinha dito que essa história havia sido contada para ele pelo Michel. E aí o Michel foi pego no VAR. Quem contou essa história pro Bila foi o próprio Michel, e eles estavam no quarto. O Michel afirmou que o Buda pensava em indicar outra pessoa porque o Davi estava passando mal. Quando eu vi esse VAR, eu ri da cara do Michel. Já tinha dito para vocês que o Michel, ele tá agindo com muita mentira ao longo desse jogo. E uma hora, isso vai ser cobrado dele. Uma hora, o Michel vai acabar se dando mal em fazer esse jogo do jeito que ele tá fazendo. Uma hora vocês vão ver até onde esse rapaz vai chegar. E agora que ele tá lá no VIP, ele é muito ligado com a Raquel, com a Isabelle, vocês vão ver o quanto é que ele vai inflar nesse jogo todo. A seguir, veio a Lady e a Pitel. Foi até estranho a gente ver a Lady e a Pitel, porque as duas são bem opostas, as duas não são amigas e tal, mas aparentemente foram as que sobraram na distribuição das duplas. A Lady também teve uma estratégia ali não muito boa, ela não encheu todos os copos, como vocês percebem aí na imagem, ela simplesmente foi lá e deixou boa parte do líquido vazio. E quando ela foi entregar isso para a Pitel também não teve como segurar tudo, ela derramou muito. Mas ainda assim, eles conseguiram juntar ali alguma coisa em torno de 1.600 estalectolitros. Foi muito pouco, viu? Ainda assim, né? Se elas tivessem pensado melhor na estratégia, talvez elas até tivessem se dado bem nessa prova. E aí, antes da prova da Denisiane e do Matheus, mostraram o momento em que eles romperam para valer. No vídeo anterior aqui do canal, eu falei para vocês do momento em que eles rompem para valer. Isso aconteceu de madrugada. Mas hoje, ao longo do dia, eles tiveram essa conversa definitiva. Que é a conversa que para mim não levou a lugar nenhum. Mas que a Denisiane deixou claro que ela não queria magoá-lo porque ela achava que ela tinha que focar no jogo e que ele meio que estava atrapalhando. Óbvio que ela não disse com essas palavras, mas ela quis dizer isso para ele, né? E aí ele fala que ele também não foi pro programa para fazer casal, mas as coisas aconteceram e ele acabou se entregando demais para isso. E aí a Denisiane disse que não era bom eles continuarem e tal, eles terminaram, o menino chorou bastante, ela foi lá, pegou as lágrimas dele, ele disse que não ia dormir mais com ela na mesma cama, que não fazia sentido, porque agora eles eram só amigos, e ele foi lá pro quarto chorar, e chorou bastante, inclusive. Aí depois as meninas foram lá, abraçaram ele, depois foram abraçar a Denisiane. Aí a Denisiane disse que ela não queria magoar o Matheus, que ela não é desse jeito e tal. Eu achei interessante que eles pegaram esse VT e colocaram antes deles fazerem a prova. Talvez como uma forma para justificar o porquê que eles iam ter um desempenho péssimo aí. E eu achei que os dois até fossem fazer uma dupla boa de amigos, porque o clima entre eles vai ficar muito estranho. Eu, pelo menos, me sentiria muito estranho estando do lado de uma pessoa com quem eu tive um relacionamento, acabei de terminar e ainda tô lá tendo que fazer a prova com essa pessoa, né? Não ficou legal. A prova deles foi uma das piores possíveis nessa temporada. Então, vamos lá ver como foi a prova deles. A Denisiane chorou muito e eles não estavam lá tão confortáveis um com o outro. E aí a Denisiane foi lá, ela também não encheu todo o copo. Um ou outro que ela encheu até a borda.
Eu acho que ela não entendeu isso, mas o Matheus entendeu que ele pedia para ela ter calma e que ela enchesse os copos até a borda, mas ela não encheu. E aí ela entregou para ele e ele também não conseguiu segurar os copos corretamente, tanto que ele derrama muito líquido em cima dele. E aí quando ela pega, vai lá e enche, eles conseguem atingir um pouquinho mais ali de 1.600 estalectolitros. Muito, mas muito ruim também. Eu acho que isso já estava mais do que justificado o porquê que eles se deram mal, né? E aí no replay vocês percebem que o Matheus simplesmente não tinha a menor flexibilidade para segurar essa bandeja, que caiu muito líquido para o lado e muito líquido em cima dele, ó. Vejam aí que ele sai da prova com o rosto todo molhado, o cabelo todo molhado. A seguir veio o Bila. O Bila se acha o jogador, tá se achando o grande jogador do BBB e no final vocês sabem que o Bila não é tudo isso. E aí ele também não teve uma boa de uma estratégia, ele não encheu os copos até a borda como era para encher, não encheu direitinho como deveria ter sido, ele foi enchendo ali de qualquer jeito e entregou pro Buda também de qualquer jeito. E eu meio que senti que ao longo dessa prova o Buda realmente estava a fim de perder, porque afinal ele não queria, ele não gosta do Bila, os dois estão tendo esse distanciamento um do outro. Tanto assim que a prova deles não foi lá essas 1000 maravilhas, não. Ainda assim, quase lá, né? Bateram em 1.800 estalectolitros. Foi um desempenho mediano. Eu achei que o Buda, de uma certa forma, tentou sabotar essa prova para o Bila não ter a possibilidade de ser um líder. A seguir, vocês veem aí que ele tenta de alguma forma ali, ele bota a bandeja para cima, ele tenta fazer de todas as maneiras evitar o líquido, mas ainda assim eu percebi uma sabotagem no rapaz. A seguir veio a última dupla ali, que foi... A seguir veio a última dupla. Gente, é porque eu tô gravando aqui ao vivo, esse vídeo praticamente não tem edição. E aí, às vezes, dá um errinho quando a gente tem que trocar as imagens. Quando a gente está ao vivo no YouTube, a gente até consegue fazer isso de uma forma mais rápida. Mas às vezes tem esses erros aí, né? A seguir, veio a última dupla a fazer a prova. A Vanessa e a Yasmin. A Yasmin tava sorrindo, ela tava rindo pra caramba dessa prova. Ela ria pra caramba de todos os momentos dessa prova, que eu até fiquei pensando, mulher, por que tu tá rindo tanto? O que tem de tão divertido nisso aí? Isso é uma prova, isso é coisa séria. A Vanessa também não teve uma boa estratégia, ela derramou muito líquido ali e ela não encheu os copos até a borda como deveria encher, mas ela teve um cuidado de levar isso para a Yasmin. A Yasmin parece que não levou essa prova a sério de nenhuma maneira, tanto que quando ela tá caindo ali no carrinho, ela tava rindo mesmo da cara ali da prova. Ela ria, ela tava se divertindo ali, como se ela realmente achasse que aquilo não era uma coisa séria. E aí, as duas só conseguiram ali uma das menores colocações de estalectolitros, né? Elas conseguiram ali 1.700, muito pouco também. Enfim, a prova já tinha sido setada pelo Michel e pela Raquel. E aí, quando reprisa a imagem dela, vocês percebem que ela tá sorrindo, que ela tá rindo desde lá de cima. Ela estava se divertindo e deixou muito líquido cair no chão. Podia ser uma prova das duas, né? Porque era uma forma da menina escapar do paredão como ela tanto queria. Mas no final, não foi isso que aconteceu, né? E aí o Tadeu reuniu todo mundo e deu o resultado final. Raquel e Michel estavam na última fase, que era uma fase de sorte. Eles fizeram 2.000 pontos e 71 segundos. O tempo ali só servia para desempatar caso houvesse um empate. Mas passou longe de ter, porque eu acho que ninguém ali percebeu que essa prova exigia mais cuidado do que tempo. Eles se ligaram só no tempo. E aí veio a última etapa, quando o Tadeu afirmou que agora eles não eram mais uma dupla. Agora eles eram um jogador contra o outro. E aí o Tadeu falou que eles tinham que decidir entre quem ia jogar primeiro.
E aí, o Michel disse que a Raquel, as mulheres primeiro. E a Raquel foi no número 3, e aí não tinha nada lá, só um X. Aí o Michel foi no número 6, também só tinha um X ali. E aí, na tela, a gente já sabia que era o número 5. Quando elas disse o número 5, a gente daqui já gritou, a Raquel vai ser a líder do BBB. Não deu outra, né? A Raquel se tornou a líder do BBB. Ficou muito feliz com isso, os dois celebraram bastante a vitória, os dois estavam muito felizes. A Raquel numa liderança inédita, uma liderança do puxadinho, tanto que o Tadeu depois falou, hoje à noite vai ser bem feliz no puxadinho, por causa de tudo o que eles tinham feito nessa prova. E aí, na comemoração, né, ela já saiu muito feliz de lá de dentro, ela já estava completamente ali feliz de ter chegado à liderança, ela foi logo abraçar o pessoal do puxadinho, ela meio que cagou pro resto da casa. E aí a Giovana estava muito feliz, a Isabelle também estava muito feliz, o Michel estava muito feliz. A Lady eu não entendi o porquê que ela estava tão feliz assim, mas ela estava lá. E aí no momento de distribuir o VIP, a gente já imaginava que ela fosse fazer algum movimento ali em retribuição a Fernanda. E foi exatamente o que ela fez. Ela deu o VIP pro Michel, porque era óbvio que ela ia dar pro Michel, os dois jogam juntos ao mesmo tempo. Deu um pra Plantana, deu outro lá pra Isabelle. E aí ela chamou Fernanda, Pitel e Rodriguinho. Colocou eles lá direto no VIP. E aí o que eu acho disso tudo? Porque não deu pra gente falar isso na live. O Davi, obviamente, já foi excluído aí. Eu falei na live algo que eu acho que vai acontecer com o Davi e a Isabelle. A conversa de ontem, o Davi já tinha deixado claro que ele não gosta quando a Isabelle ignora ele, que ele não gosta quando a Isabelle age com ele dessa maneira também. Não só dessa, mas de outras maneiras. E ele vive dizendo pra Isabelle que ele quer que ela seja lá segundo lugar no pódio dele. Só que a Isabelle, ela já tá deixando muito claro que ela não quer ficar do lado do Davi. Aos poucos, a Isabelle vai deixando pra gente entender que se ela precisar escolher entre o Davi e um Michel, entre o Davi e uma Raquel, entre o Davi e uma Plantana, a Isabelle vai escolher o lado deles e vai deixar o Davi sozinho. E o Davi já se ligou nisso, tanto que ele já ficou enciumado no momento em que ela foi pro VIP e ele ficou na xepa. Obviamente que ninguém ia colocar ele no VIP lá, porque o pessoal do puxadinho tem ranço dele. E agora que a Isabelle vai ficar muito mais colada com eles, que é o que a gente vai ver nos próximos dias, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente o menino Davi vai continuar se isolando da casa, por causa do que tá acontecendo ali. A Isabelle vai ser muito influenciada a deixar o Davi de lado. A Isabelle vai começar a jogar junto com a Fernanda. O pessoal dos gnomos, pelo menos os três ali, a Fernanda, a Pitel, o Rodriguinho, estavam muito felizes com a liderança da Raquel. Já estavam fazendo planos sobre o que ia acontecer ali por causa de todo esse movimento. Então vocês vão perceber que o Davi vai acabar sendo isolado e ao mesmo tempo se isolando, porque ele sabe que boa parte da casa não gosta dele. E aí o que pode acontecer aí? Eu acho que ele vai se aproximar muito mais do Matheus, porque os dois, de uma certa forma, estão ali mais próximos e eles vão ficar meio que ali acoplados com as fadas contra o pessoal do outro lado. E a Isabelle, que já se ligou muito tempo nesse jogo, ela já percebeu que ela precisa tomar um posicionamento, ela não pode ficar assim, neutra como ela tá querendo ser, amiga de todo mundo. Vai chegar um momento que isso é impossível e a Isabelle vai acabar optando por um lado e com certeza ela vai ficar do lado do Michel, da Raquel, da Plantana, que são as pessoas com quem de fato ela tem mais amizade, inclusive muito mais amizade do que o Davi. Os dois entraram juntos pelo público, mas aparentemente eu acho que a separação dos dois vai ser inevitável. Em algum momento isso vai acontecer. Gente, quero agradecer por vocês, a audiência nesse vídeo aqui.
Foi um problema de energia que aconteceu na live, voltou 2 horas da manhã, esse vídeo está sendo postado sem nenhum tipo de edição, só para vocês entenderem o que foi que aconteceu na prova do líder e a estratégia que eles tomaram ali. Certamente, o Davi vai ser o mais prejudicado nisso tudo e vai depender de quem a Raquel vai colocar na mira, mas eu acho que certamente uma das miras da Raquel vai ser o Davi. São 3 e a gente vai descobrir isso juntos. Hoje vai ter outro vídeo para comentar aí à madrugada e depois da mira do líder nós teremos a live para comentar tudo. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês nesse vídeo. Beijo para vocês. Tchau, tchau.